Mateus 9, 9, versículo 18 em diante. Diz assim: a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe as tuas mãos e ela viverá. E Jesus, levantando, seguiu os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de suas vestes, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar em suas vestes, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Jesus, chegando àquela casa, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Então, logo que foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Amém. Bem, esta mensagem esta noite, ela tem dois acontecimentos de milagre. Nós vamos ver aqui tanto a filha de Jairo, que é uma continuação desse texto, aonde também a mulher do fluxo de sangue também é curada. Primeiro eu quero falar sobre a situação desta cena. Jesus está reunido em um lugar, a Bíblia diz, e depois destas coisas, está dizendo que Jesus sai de lugar em lugar para pregoar o Evangelho. E numa certa região, depois que ele vem de Cafarnaum, ele está numa região onde tinha bastante religiosos. O farisaísmo, na época, imperava muito. São judeus que praticam, que têm a fé voltada nas escrituras da Torá. Entre esses dois acontecimentos, há duas questões aqui que eu quero deixar bem claro antes. A necessidade de Jesus levar o Evangelho a essas pessoas que estavam neste lugar, primeiro, para provar que os atributos de Deus estavam nele, e em segundo lugar, para provar que a religiosidade sem fé, ela é morta, a religiosidade sem conversão, ela é morta, a religiosidade sem piedade, ela é morta, a religiosidade sem adoção, ela é morta, e, para finalizar, a religiosidade sem caridade de nada adianta, são trapos de imundície. E nós vemos claramente nesse texto, porque são pessoas que condenam, são pessoas que te apontam, são pessoas que te crucificam, pessoas que te abandonam. Quando nós olhamos tanto para a mulher do fluxo de sangue, quando olhamos para Jairo, é a mesma situação. O cenário em que nós vemos quando os irmãos, ou melhor, os irmãos e depois Jesus Cristo, os discípulos que estavam ali, entram na casa de Jairo, sabendo que a filha dele estava morta, a atitude é rir-se de Jesus. E nós olhamos para a mulher do fluxo de sangue, tem uma condenação religiosa sobre ela. Ela está numa situação deplorável. E nós sabemos que para esta época, este momento, essas pessoas que assim viviam estavam condenadas pela lei judaica, ou melhor, pela própria lei de Moisés. Quando nós olhamos para essas pessoas, elas têm uma condenação, um jugo, um peso sobre elas, um fardo em que elas carregam. Eu quero primeiro começar essa palavra no texto que trata da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher já tinha ido a todo lugar, durante 12 anos, procurar que tivesse nela uma cura, algo sobrenatural. Eu quero lembrar a você que esse fluxo de sangue fazia parte dos dias da mulher. Você já sabe o que eu estou dizendo. Mas, talvez devido à sua idade, isso não se continha. Esse sangramento era espontâneo e não se parava. Ela já tinha gastado tudo o que tinha.
Talvez a gente olhe para esta mulher e nós lembramos que, por gastar tudo o que tinha, ela procurou os melhores médicos, e não eram médicos muito baratos, porque naquela época, quem tocasse em uma pessoa considerada nessas situações, ela também seria considerada impura, impuro, ela não poderia mais trabalhar. Ela teria que se afastar dos demais. Então, acredito que o médico fecharia o seu consultório, não daria mais atendimento às outras pessoas, e especificamente o seu atendimento seria voltado somente a essa mulher. Talvez quando nós olhamos, eu e você temos certeza de uma coisa: ela vendeu tudo o que tinha, ela desfez da sua casa, dos seus bens, procurando a sua cura. Esse texto mostra bem claro para nós, igreja que me assiste, que nós chegamos a momentos da nossa vida que nós chegamos nas nossas últimas consequências. E a única saída para nós, depois de gastar tudo que temos, é correr atrás do sobrenatural, é buscar milagre. Quando a nossa vida, nós nos sentimos emparedados, então temos que tomar algumas atitudes. Quando nós sentimos que todas as portas se fecharam, então é necessário nós termos a primeira iniciativa. Eu vejo nessa mulher uma iniciativa muito boa. Eu vejo nessa mulher uma iniciativa que veio através de sua fé, em crer. Hoje o que a palavra convida eu e você é termos atitude através da fé. Quando nós cremos em Jesus, quando nós temos alguém que estendeu as mãos para nós, quando nós estávamos perdidos, quando nós estávamos sem Deus, a atitude dessa mulher era ter atitude, e não só ficar olhando, porque eu já estou há 12 anos, então estou desanimada, Deus não me curou, a fé que eu tenho de nada adiantou, então deixa para lá, eu já gastei tudo que tinha. Talvez essa mulher estava devendo. Quanto de nós vivemos desta maneira, em que o círculo da nossa história se fecha e precisamos tomar algumas atitudes. Nós precisamos tomar algumas atitudes em que vamos dar tudo ou nada do que temos ainda, o que sobrou, um restinho de fé. Eu quero lembrar daquela mulher viúva que, quando o homem de Deus perguntou a ela: o que você tem em casa? Nada mais que uma botija com o resto de fé. Aquele que é convertido, igreja, que tem Jesus como seu Salvador e que se entregou a sua vida a Ele, nenhum de nós fica sem esse restinho de fé. Por quê? Esse resto de fé chama-se esperança. Esse restinho de fé chama-se esperança. Então essa mulher aqui, eu vejo que no coração dela ainda tinha esperança. E se você que me assiste está ouvindo esta palavra, tenha certeza, se você está aqui esta noite, porque ainda tem um restinho de esperança em sua botija, ainda tem um pouquinho de azeite em sua botija, e é com esse pouquinho de azeite que você chegou aqui esta noite. É com esse pouquinho de azeite que eu e você ainda caminhamos, e esse restinho de azeite faz parte da graça de Deus em nossas vidas. Faz parte da graça de Deus em nossa vida, porque Deus nunca nos abandona, e esse ato dele não nos abandonar é nos chamando e nos convidando para nos levantar. Às vezes uma palavra de Deus, uma palavra de Deus que nós conseguimos ouvir, muda todo o cenário da nossa história. O que quer dizer isso, irmão André? A palavra está dizendo assim: uma palavra de Deus esforça quando não tem mais força, ânimo quando não tem mais ânimo, coragem quando não tem mais coragem. Se te falta coragem, a palavra está convidando eu e você a termos coragem para dar o primeiro passo, a termos coragem para ter uma iniciativa de mudar o ciclo da nossa história. Talvez você chegou aqui esta noite com muitos problemas, e contando, enumerando e dando até nomes a eles. Problema com o marido, eu tenho problema com a esposa, eu tenho problema com os filhos, eu tenho problema de tantas outras coisas. Eu sei que esse texto aqui, a primeira coisa que ele nos mostra é que uma mulher está convertida, uma mulher, ela é crente em Jesus, e esse texto serve de exemplo do sacrifício que ela fez. Qual é o sacrifício? Em uma região em que os crentes da época
época, os religiosos acreditavam que não poderia uma mulher estar próximo de um Deus por ela ser uma pecadora, não poderia uma mulher que estava imunda encostar em outras pessoas porque era um castigo de Deus. Ela não olhou para nada disso, para a condenação, para as hipocrisias, para as mentiras, para as falácias, para a lei, mas ela teve a coragem, a audácia de se arrastar. Quem se arrasta é para não ser visto. É uma estratégia de Deus para a nossa vida, quando a palavra vem dizendo assim, para nós nos humilharmos, nos abaixarmos, para que outros não nos vejam. Sabe, irmãos, tem hora que nós temos que agir como loucos. A própria palavra diz que Jesus agiu como louco para infiltrar em meio aos sábios. Ele se fez de pobre, ele sendo rico, não em dinheiro, mas em espiritualidade, para viver em meio aos pobres, necessitados de palavra, de espírito, para que os pobres ficassem ricos de espírito. São estratégias de Deus para a nossa vida. Então, esta palavra está dizendo para mim e a você termos estratégias, e assim foi com Jairo. Jairo tinha tudo na sua sinagoga, Jairo tinha dinheiro, Jairo tinha homens da lei ao seu favor. Ele não quis buscar os homens da lei, ele não quis, porque esses homens nada têm a oferecer, homens incrédulos, homens cheios de si, homens cheios de poder, que nada interessa para a sociedade necessitada. O que eles querem é ego para si mesmo. Então Jairo entendeu: o que esses homens querem é ego e poder, que fique eles com o ego e o poder, eu vou ter a iniciativa de ir até Jesus. É o que eu e você devemos fazer: não acreditar em homens, não confiar em palavras, não confiar em aquele que te estende a mão, porque é pecador assim como eu e você. Um dia nós estaremos do outro lado também, se não nos cuidarmos, porque o pecado da vaidade faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida, desde a caída de Adão e Eva, desde a cilada de Adão e Eva, quando eles caem. Então o espírito da inveja, o espírito da falácia, o espírito dos ciúmes entrou no coração do ser humano, e se eu e você não estivermos revestidos da palavra de Deus, nós vamos deixar as nossas oportunidades saírem e os ventos levarem. Então este é o momento em que Jesus, pela sua palavra de Deus, nos convida a estarmos atentos para as oportunidades que Deus nos cria. Deus quer o melhor para a nossa vida. Deus não queria que esta mulher do fluxo de sangue continuasse por mais 10, 20, 30 anos sofrendo. Irmã, será que você não está vendo que a sua família está morrendo? Será que você não está vendo que os seus filhos estão morrendo aos poucos? Será que você não está vendo que a sua vida só está voltando atrás? Tenha iniciativa, chegue por Jesus se arrastando, mesmo que difícil, mesmo que sem força, mas que eu e você nos atentamos à palavra de Deus, que nos convida hoje a não olhar para as oportunidades que estão em seus olhos, que estão destruindo a sua casa, mas olhar para a oportunidade que está nos nossos olhos espirituais, por Jesus, dada pela sua palavra, dizendo assim: levanta-se e anda. O restinho de fé que está no seu coração não foi igreja que te deu, não foi homem que te deu, foi o próprio Deus através da conversão, e Ele tem o melhor para nós nesta vida. Glória a Deus, aleluia. Crente infeliz não gera frutos. Crentes infelizes não gera contentamento, não dá testemunho da graça. O que nós precisamos é estar feliz em Jesus. Só Ele pode nos abençoar. Tanto Jairo quanto essa mulher do fluxo de sangue compreenderam isso. Até quando, irmã, você vai estar em uma situação emparedada, não tendo saída, por falta de iniciativa de ir até Jesus, se tem conversão no seu coração? Essa palavra deixa explícito aqui, que tanto a mulher do fluxo de sangue não olhou para a religiosidade, não olhou para as pessoas que a criticavam, não olhou, mas ela usou da fé que estava no seu coração e adquiriu graça, recebeu, melhor dizendo, graça de Deus salvadora, graça que alcançou a ela e deu a ela o que ela precisava, saúde. E esta noite o Senhor está dizendo pela sua palavra que Ele quer nos dar da sua graça salvadora, restaurar a minha saúde. Quantos de nós sofremos condenados por alguém, sofremos porque somos dependentes de alguém e não queremos que a nossa vida muda, quando o Senhor estendeu sobre a nossa vida uma mesa na presença dos nossos
adversário, mas nós acostumamos com a nossa prova, nós acostumamos com a nossa vida. O Senhor está dizendo: dê o seu primeiro passo para a sua vitória, deixe disco, rasgue o papel, apague a assinatura, volte a estaca zero, porque o Senhor quer mudar a sua história, quer te trazer felicidade, quer te trazer alegrias. Essa mulher, se ela tivesse olhado somente para a condenação, e Jairo tivesse olhado que ele era o chefe da sinagoga e era um homem poderoso e tinha posses e divisa, ele não se humilharia para Jesus, ele não enfrentaria uma história nova. Eu posso entender, irmãos, a palavra é resumida, a história de Jairo. Imagine só depois, será que ele continuou sendo o chefe da sinagoga? Eu creio que não, porque ele estava interessado em salvar a sua vida, estava interessado em salvar o seu casamento, porque era um casamento novo, a criança tinha 12 anos, imagine só se essa criança tivesse morrido, se antes que a esposa dele o perdoaria. Não perdoaria. Por que não perdoaria? Porque ele era religioso, ele era chefe de uma sinagoga. Se você não sabe, ele era o maioral entre os fariseus. Ele era o maioral entre os religiosos, que pregava contra o evangelho de Jesus. Agora esse homem, ele é condenado como um traidor. A Bíblia não diz, mas será que Jairo voltou ao seu posto? Eu creio que não. Sabe por que ele fez isso? Porque ele valorizou o primeiro ministério da sua vida, que Deus deu. Antes da igreja é a família. Antes do trabalho, Deus fez a família. Antes do emprego, Deus fez a família. Antes das amizades, Deus fez a família. Antes do poder, antes do palco, Deus fez a família. E é isso que nós devemos valorizar. O primeiro ministério constituído na face da terra é a família. Esse texto de Jairo está dizendo exatamente isso, que ele olhou para a sua família e queria ter paz com a esposa, queria ter paz com a sua família, ele queria sua vida de volta. E claro que para isso a sua filha precisaria ser curada. Então ele foi procurar numa fonte que jorrava água, e ele recebeu da água da vida, quando ele assumiu que ele amava Jesus e conhecia a sua palavra, e estava ali para adorá-lo e ver milagre. Então eu e você, como cristãos convertidos, não devemos olhar para o que se levanta em nossa vida, mas fazer aquilo que Deus preparou em meio à nossa família. Se você quer ser feliz na sua família, se você quer ter paz na sua família, leve Jesus Cristo para dentro da sua casa e não deixe ele para o lado de fora. Coloque Jesus Cristo dentro da sua família e dê prioridade a ela. Glória a Deus, aleluia. A prioridade do cristão também é a família em primeiro lugar. A família em primeiro lugar. Talvez quanto sacrifício você vem vivendo, quantas coisas você vem levantando contra a sua vida. Jairo deixa um exemplo claro aqui. Ele não olhou para o poder em que ele estava, ele não olhou para o patamar em que ele estava, mas ele assumiu: a minha família em primeiro lugar. Eu vou buscar salvação primeiramente para minha família, eu vou buscar saúde. E claro, alguém talvez de um poder tão alto contra Jesus jamais iria procurar alguém que ele era contra sem entender que a salvação alcançaria. Por quê? Porque estava no coração dele o ato de acreditar. Glória a Deus, aleluia. Então hoje a palavra está dizendo para mim e você: dê o seu primeiro passo praticando o ato de acreditar que o segundo Deus dará para nós. O segundo passo não pertence a mim, não pertence a você. É o primeiro passo, que se chama atitude para a mudança da vida. O segundo Deus proverá, e eu tomo posse desta palavra para a minha vida. Todos aqueles que entendem no coração que é pequeno, pecador, miserável pecador, mas a sua botija ainda tem um resto de azeite chamado conversão, através da graça. Entenda uma coisa: a primeira oportunidade dada por Deus, Ele sabe que caminho leva a nós. A primeira oportunidade que uma porta se abrir, entrai por ela, aí está o Senhor. Glória a Deus. A primeira porta que abrir em sua vida, entrai por ela, e as bênçãos de Deus nos alcançará. Esta é a palavra para esta noite. Deus seja louvado. Amém.